Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já fazem 3 anos que eu não posto aqui no canal, já é um tempo já. Eu já quero começar esse vídeo pedindo desculpa, perdão àqueles que estavam acompanhando aqui as orações. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, a gente vai falar da sabedoria do Senhor e da necessidade da gente buscar Ele, buscar o conhecimento da palavra dele. Mas eu não posso começar esse vídeo aqui sem me retratar com os irmãos que estavam acompanhando, e eu recebi muita mensagem, algumas mensagens, né, dos irmãos perguntando, e aí o canal, e como é que tá, e vai voltar. E naquele tempo eu não via possibilidade de eu conseguir manter esse canal ativo, porque quem tem canal já sabe que você tem que fazer edição, querendo ou não. Pode ser um vídeo mais simples, você tem que editar, você tem que colocar ali uma capa, né, um tema e tal. E eu não tinha técnica nenhuma disso, estava aprendendo ainda e não tinha possibilidade de eu encaixar isso na minha rotina, porque por bondade o Senhor tem me dado um ministério para cuidar, né? Não é igreja, calma, não tô falando que eu cuido de uma igreja, é um ministério que eu digo é da palavra. Eu prego a palavra em alguns lugares, o Senhor tem me levado para ministrar a palavra dele, o louvor. E também tenho ajudado na minha igreja local, né? E eu não estava conseguindo conciliar o canal com as coisas da igreja, com o ministério, com a casa, né? Com as coisas de casa, enfim. Eu entendi que eu precisava desse período aí para eu conseguir realinhar algumas coisas e voltar de uma forma melhor, de uma forma que fosse duradoura. Eu creio que esse seja o tempo. O Senhor mandou uma câmera nova pra gente, glória a Deus. Eu digo a gente aqui do canal, né? O canal ele é voltado para oração e palavra. Aqui eu não tenho o intuito de falar de outro assunto a não ser de Jesus. Então eu tenho recebido do Senhor essa urgência de voltar por causa da palavra, porque Ele tem me dado ferramenta, né? Como eu disse aqui, a câmera, eu tenho uma câmera nova agora para poder gravar os vídeos, então eu preciso usar essa ferramenta para a glória de Deus e voltar a falar da palavra, a falar de Jesus, e não só na igreja, em outros lugares, mas aqui, que eu sei que é um veículo de comunicação muito importante. Então, dado essa introdução aqui, só queria pedir desculpa aos irmãos, mas dizer que em nome de Jesus a gente vai voltar aí com os vídeos, com as orações. Enquanto eu tô orando por vocês, eu também sou edificada, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que orar uns pelos outros. E eu creio que agora a gente vai permanecer com uma constância maior de vídeos. Mas hoje eu ouvi falar de um assunto, e eu quero que esse vídeo seja um pouco assim, mesmo uma conversa, porque esse título o Espírito Santo me deu essa semana passada, na verdade. Eu tava ali fazendo as coisas em casa e simplesmente o Espírito Santo falou no meu coração: você está só envelhecendo ou amadurecendo? Ou você está amadurecendo verdadeiramente, genuinamente, ou você só tá passando o tempo e deixando o tempo passar, sabe? Essa reflexão o Espírito Santo me trouxe e realmente eu fiquei refletindo, Senhor, verdade, será que eu tô amadurecendo? Será que os meus frutos são frutos de um cristão maduro ou eu só tô ficando mais velha mesmo? E isso eu quero basear na palavra em 1 Coríntios, eu tinha até deixado marcado aqui, mas eu vou achar aqui rapidinho. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E esse foi o texto que Deus me deu para falar desse tema, né? Você só está envelhecendo ou está amadurecendo? Porque Paulo, quando fala sobre isso, ele fala de um cristão que realmente entendeu o que é evangelho. Evangelho é constante crescimento. Evangelho é metanoia, é mudança de conduta, é mudança de vida, é mudança de mente, de caráter, é uma renovação de entendimento mesmo. É por isso que ele também diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós estamos aqui na Terra, né, e servimos a Cristo com o intuito de conhecê-lo, de chegar mais perto dele, aproximar mais nos aproximar mais da sua palavra, da sua presença, para a gente se tornar mais parecido com ele,
ser sábio como ele e conseguir, né, não aceitar os paradigmas mundanos, mas transformar pela renovação do nosso entendimento e buscar aqueles que estão em trevas e trazer a luz do Espírito Santo, da palavra de Deus, para aqueles que estão ainda em ignorância, ainda em trevas. Só que a questão é, quando a gente não evolui, a gente continua menino espiritualmente. E eu quero falar sobre isso não só no viés espiritual, mas também no viés físico, cotidiano. O cristão que não é exercitado na palavra de Deus, na sua forma de se relacionar com os outros, ele ainda é um menino. Ele ainda não cresceu, não conseguiu se alimentar com um alimento mais sólido, porque ele ainda tem comportamentos que mostram e demonstram que ele não é maduro espiritualmente, fisicamente, naturalmente, no sentido de que qualquer palavra ofende ele, ou ele é aquele cristão reativo, né? Aquele cristão que vive com raiva de tudo, qualquer coisinha que fala com ele, ele estoura, né? O seu temperamento ainda não tá sendo lapidado pelo Espírito Santo. Isso é comportamento de crente menino. Aqui eu não tô falando de vertentes pentecostais, tá? Porque a gente conhece mais essa meninice como aqueles que roda, que gira, que, pô, não estou falando disso. Eu não tô falando também que todos essas manifestações de poder sejam corretas. Muita coisa é carnalidade mesmo. Só que não é sobre isso. Eu tô falando de comportamento de pessoas que estão andando com Cristo, mas não estão parecendo com ele. E não é normal a gente andar com Cristo e com o tempo não parecer com ele. Então a gente, se não está parecendo com o nosso mestre, o que a gente está aprendendo dele? Porque o tempo está aí para revelar que há uma mudança, precisa aparecer em nós uma mudança. O tempo que vai passando não pode só nos desgastar, nos envelhecer, aparecer as rugas no rosto, né? O corpo ficar cansado, fadigado. O tempo não pode ser só um fator de desgaste para o cristão. O tempo tem que mostrar que ao passar desse tempo a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está buscando ser melhor, a gente está sendo mais pacífico, a gente está sendo mais parecido com Jesus, a gente está aprendendo a perdoar, a gente está aprendendo a andar em comunhão, em completa sujeição à palavra de Deus. O tempo tem que demonstrar na vida do cristão verdadeiro que ele está crescendo e que ele não é só um cristão menino, um cristão que ainda fala como menino, ou seja, ainda tem as mesmas falas, os mesmos trejeitos, as mesmas questões. Sabe aquele crente que tem sempre a mesma questãozinha, passa ano, entra ano, sai ano, ele tá lá nas mesmas probleminhas, as mesmas picuinhas, arrumando problema com coisa mínima, sabe? Coisa que... Fardamento de igreja, por exemplo, quem aqui participa de algum conjunto da igreja sabe que anualmente tem o aniversário do conjunto e aí tem o fardamento, né? A blusa é vermelha, a blusa é laranja, enfim. Aí decide-se lá, por unanimidade, qual vai ser a cor do fardamento do conjunto. E aí o cristão, que ele ainda é menino, ele arruma picuinha por qualquer coisa, aí discorda, não acho certo, eu não acho que tem que ser assim, eu não acho que a cor é boa, eu acho que a cor tem que ser essa. Então são coisinhas, minúcias, que a pessoa vai deixando passar, mas isso vai mostrando que o tempo só está desgastando ela, envelhecendo ela, não está transformando, ela não está sendo transformada por Deus, ela continua com as mesmas questõezinhas, com os mesmos probleminhas, arrumando problema com os irmãos, não entendendo a necessidade de andar em união, a necessidade de andar perdoando uns aos outros, né? Negando a nós mesmos, entendendo que nós precisamos também ter paciência, né, com aqueles que realmente são mais fracos e que ainda não entendem a palavra. Então, quanto mais entendemos a palavra, mais nós estamos sendo preparados para ser fortes, fortalecidos, pessoas que têm realmente exercitado os seus sentidos na palavra e conseguem discernir o certo do errado, o bem do mal. E é isso que Deus espera de nós. Provérbios 23, capítulo 23 de Provérbios, versículo 15, diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. É Deus dizendo: filho, se você for sábio, se você souber usar as suas palavras com sabedoria, se você souber se comportar de maneira sábia, ser uma pessoa que não fala qualquer coisa, que não anda como tolo, porque a gente sabe que o nosso mundo aplaude a tolice, o nosso mundo aplaude a ignorância, tanto que figuras de fama no meio do mundo, né, estrelas do mundo, enfim,
pessoas realmente que são conhecidas no mundo e aplaudidas e veneradas, a maioria ali falam tolices, né? Falam coisas que não devem, indevidas, porque o mundo aplaude, o mundo quer isso, a ignorância, a tolice, mas Cristo não. Cristo quer que sejamos sábios, que sejamos entendidos, que nós não venhamos andar como o mundo, mas mudar a rota do nosso caminhar e andar com Ele, ouvir a palavra dele, ser como ele, exatamente para a gente não parecer com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E quem quer parecer com o mundo, continuar com os mesmos trejeitos do mundo, não está ainda na palavra de Deus, ainda não tem a sua casa na rocha, ainda é aquele cristão que colocou a casa na areia, que não é firme, que não é constante. Por exemplo, mulheres que não são sábias, geralmente elas se envolvem em qualquer fofoca. Qualquer picuinha, ela tá lá, qualquer fofoquinha, qualquer disse-me-disse, ela não consegue terminar com uma contenda, ela continua fomentando e alimentando aquilo ali. São mulheres que ainda não entenderam a sabedoria. E entenda isso não é por idade, isso é por intenção de crescer. Então, assim, tem pessoas que têm 50 anos, com todo respeito, eu sei que eu tô falando pra muita gente, não só pra pessoas novas, né? O público aqui do canal é bem variado, mas tem gente que tem 50 anos de idade e continua com os mesmos trejeitos, palavras e comportamentos como se tivesse 17, 15 anos de idade. Isso não é amadurecimento, isso é só envelhecimento, você tá ficando velho, sabe? E esse confrontamento que o Espírito Santo trouxe pra mim, eu quero trazer pra você. Não só envelheça, irmão, amadureça. Cresça, entenda que Deus sempre quer ver o nosso avanço, Ele não quer que fiquemos lá atrás, nos mesmos comportamentos. Ok, se você era brigão, se você gostava de gritar com os outros na rua, se você gostava, né, de mostrar que você não sai por baixo, porque isso é coisa de gente tola também. O tolo gosta de gritar, de mostrar que o braço dele resolve. O cristão não resolve nada com grito, com braço ou de forma carnal. O cristão resolve com oração, com busca, com sujeição à palavra de Deus, e entendendo que o nosso Deus é aquele que vinga a nossa causa, né? Que responde. Ele diz que a Ele pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós pertencemos a um Deus que Ele é a nossa justiça. A gente não precisa se justificar, tomar partido e querer mostrar poder. Não, isso é coisa de tolo. O tolo é assim. Então, se você ainda anda nesses trejeitos, hoje o Espírito Santo me traz nesse simples vídeo, porque eu nem tentava muito em ministrar mesmo, só queria dar alguns exemplos, mas o Senhor já me manda falar para você. Você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer, porque Cristo, quando voltar, não vai voltar para uma noiva nécia. É por isso que a parábola das 10 virgens, né, já usa aquela palavra tola, a virgem que não era prudente, né, as loucas. Essa palavra não foi colocada ali à toa, não. Essa palavra tem um poder muito grande. Quando Jesus fala da diferença entre as 5 virgens prudentes e as 5 nécias, as tolas, ele está trazendo também sobre um comportamento de 5 que se prepararam, que foram inteligentes, que raciocinaram também, que entenderam que se não guardassem reserva ia perder a chegada do noivo, não ia ter azeite suficiente nas lamparinas para elas entrarem nas bodas, e outras que agiram por tolice, né, por loucura, e acharam que ia dar tempo. Depois eu vejo isso daí, não, depois vai dar tempo, vamos usando aqui o azeite que dá, vamos gastando aqui, que na hora a gente vê. Isso é coisa de tolo, a gente que não se prepara, que não raciocina a forma que anda, a forma que se comporta, a forma que fala. Deus não quer que entremos por esse caminho, Ele tem caminhos de sabedoria para nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sinto o Senhor aqui falando com a nossa alma. O caminho de Deus é caminho de sabedoria. No mundo você podia ser conhecido como louco, como doido, como aquele, né, que andava de acordo com as suas dissoluções e loucuras, mas agora que você está em Cristo, você é uma nova criatura e precisa demonstrar isso com as suas ações, com o seu comportamento. O Senhor nos chama para sermos sábios. Eclesiastes 10:10. Olha como a sabedoria é proveitosa em todas as áreas. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria, glória a Deus, é proveitosa para resolver o problema. Aqui o sábio, né, Salomão escreveu Eclesiastes e ele fala uma coisa prática. Olha, se você pegar um machado e tentar cortar ou usar, né, o machado,
ele sem estar afiado, você vai ter que redobrar a força. Mas se você for inteligente, se você for sábio, você vai primeiro fazer o quê? Vai afiar o machado. Porque aí você não vai se desgastar tanto. Você não vai ter que se esforçar tanto, porque você usou a sabedoria. A sabedoria é utilizada para fins práticos também. Olha como Cristo nos dá esse privilégio de receber algo que o mundo não tem. O mundo não tem sabedoria para nos dar. A sabedoria do mundo é animal, é diabólica, é terrível. O homem mundano que se acha esperto, se acha sábio, ele passa a perna no outro, ele engana o outro, ele tenta tirar proveito do outro, e isso ele acha que é sabedoria. Ele acha que isso é ser sábio. Não, eu não vou deixar, eu não vou ficar por baixo, eu vou dar o troco, eu vou pegar. Me roubou, eu vou roubar. Me bateu, eu vou bater. A sabedoria do mundo é diabólica, é animal. A gente já vai falar sobre isso, que tá em Tiago, né? A gente já vai entrar nesse versículo. Mas eu quero que você guarde isso no teu coração. Deus não respalda a nossa ignorância. Saulo era ignorante até ter um encontro com Cristo, e ali abriu-lhe os seus olhos, e não só na parte espiritual, ele viu que ele estava sendo ignorante espiritualmente, contendendo contra o povo de Deus, perseguindo os cristãos, porque ele não conhecia a verdade do evangelho, mas Cristo se revelou a ele. Ali a ignorância dele acabou, e não somente essa ignorância de perseguir, mas em todas as outras áreas. Paulo foi transformado, né? Saulo era um nome romano, né, judeu, denominava a mesma pessoa. Paulo foi transformado. Paulo foi tocado pela presença de Deus, e isso mudou também o seu comportamento. Precisamos ser sábios. Estamos numa geração de loucura, estamos numa geração onde pessoas pegam o seu dinheiro, e se você vê aí o quanto os jogos de azar têm acabado com famílias, destruído lares, e famílias, até pessoas estão tirando as suas vidas por causa disso, porque estão agindo por loucura, por querer ter um dinheiro que nunca vão, né, na cabeça deles, eles nunca vão conseguir se trabalhar, e aí eles jogam nos jogos de azar, nas apostas, eles pegam dinheiro de alimento, pegam dinheiro que eles tinham que investir em outras coisas, de pagar conta, e eles investem nessas coisas. Isso é loucura. Isso é a loucura do mundo. Os ímpios vivem em constante loucura, em tolice, fazendo coisas que não deveriam, se prejudicando, né? Perdendo seus bens por não saber administrar corretamente. Mas para o povo de Deus, o Senhor tem uma sabedoria que é na palavra dele. A palavra dele faz a gente ser sábio. Se embasarmos a nossa vida na palavra de Deus, a gente não vai cair pelo caminho da loucura. Aí você diz, não, Esther, mas o meu ambiente não é um ambiente assim, culto, porque você pode estar pensando que eu tô falando pra você viver com a cara em vários livros, ter aquela estante de livro, né, com 30 livros pra você ler. Não tô falando disso, isso aí é uma opção sua, né, você querer ler e ser um leitor assíduo de outros livros, outras coisas. Isso, ler no geral é muito bom, mas eu não tô falando disso, eu tô falando de você embasar a tua vida na palavra, de você entender que esse livro aqui, ele não só te ensina o caminho do céu, mas ele te ensina como viver uma vida correta aqui na terra, em vida, aqui, antes de você subir. Deus quer que você se prepare aqui, que você seja honesto aqui, que você seja um cristão correto aqui, que você seja verdadeiro aqui, que você tenha misericórdia, tenha todas as obras, o fruto do Espírito Santo, né? Paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Isso é fruto de quem é sábio, de quem busca a sabedoria de Deus. Então você não precisa esperar um ambiente propício para isso. Você pode olhar e pensar e dizer, Esther, mas o meu marido, por exemplo, né? Se você tem um marido que é ímpio, que xinga palavrão o tempo inteiro no teu ouvido, que bota um monte de música secular para tu escutar, e você não tem muita opção porque você tá naquele ambiente. E você pode dizer, Esther, mas é uma guerra. Mas Abigail também convivia com Nabal. E Nabal era um homem ímpio, um homem tolo. O próprio nome de Nabal é loucura, é tolice, né? O significado de Nabal é isso, é loucura. Então ela tinha um marido louco, mas ela era sábia. Aleluia, glória a Deus. Eu amo essa passagem. Ele era louco, mas ela não aceitou essa loucura dele. Então, às vezes, a mulher, eu tô usando esse exemplo de mulher, né? Sei que também tem homens que vão assistir esse vídeo e pode, tanto faz como para um como para outro. Eu tô usando só esse exemplo porque há muitas mulheres que, por terem maridos difíceis ou conviverem num ambiente difícil, elas não buscam a presença de Deus como deveriam, porque elas pensam que precisam se adequar a esse ambiente. Você não tem que se adequar a esse ambiente. O Senhor te chama para um nível maior de intimidade com Ele, de sabedoria, porque por causa da sabedoria de Abigail, a casa dela não foi destruída.
E em nome de Jesus, a tua casa não será destruída, a tua família não será destruída se você dobrar o seu coração diante da palavra de Deus e pedir a Ele sabedoria. Oh, aleluia! Sabedoria. É tempo da gente pedir a Deus por sabedoria. Sabedoria na nossa forma de viver aqui, na nossa forma de buscá-lo. Em todas as intenções do nosso coração, precisamos ser sábios e buscar isso. Você, homem também, que a sua esposa não serve a Deus, ou que você convive no ambiente que não é propício, o ambiente não pode te formatar, é você que precisa formatar o ambiente. Daniel estava em Babilônia, e Babilônia era ali o lugar de maior idolatria, de maior feitiçaria, de maior paganismo daquele tempo, aonde ali todos os ídolos eram cultuados e havia muita iniquidade em Babilônia, mas Daniel era sábio. Glória a Deus, Daniel buscou a face de Deus mesmo em um ambiente que não era propício para isso. E qual foi o resultado? Quem busca, mais recebe. E quanto mais Daniel buscava, mais o Senhor dava a ele entendimento em sonhos, em visões, em revelações. E ele era muito inteligente, tanto que todos os reis, Nabucodonosor, Beltesazar, Dario também, que já era o rei persa, que tomou conta ali do domínio de Babilônia, depois que Babilônia caiu, todos eles quiseram Daniel perto dele, porque Daniel era sábio. Então, quem é sábio, ele vai ser abençoado. Glória a Jesus, será abençoado. Porque ele está buscando a sabedoria no lugar certo. A fonte da sabedoria real e verdadeira é Cristo, é Jesus, é a palavra de Deus. Então, eu vou finalizar esse vídeo em Tiago, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde é inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto vem. A sabedoria que do alto vem é, primeiramente, olha que coisa linda, como que você sabe que você está realmente debaixo da sabedoria de Deus e ela é genuína? Olha quais são os traços, as características da sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glória a Jesus. A palavra de Deus não mente, ela é real, ela é verdadeira. É só você ver agora o seu estado e olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu estou sendo assim, eu estou sendo pacífico. Ou qualquer fecho no trânsito me faz gritar, querer subir, no carro do outro e bater no outro, porque eu não aceito um fecho no trânsito. Qualquer coisa que acontece, você explode, você estoura, você é sanguíneo, em excesso, você não consegue lidar com as suas emoções, você é temperamental demais. Porque isso não é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é pacífica, aleluia, é tratável. E isso você pode vencer na palavra de Deus, porque nós não somos perfeitos. A gente tem momentos sim que a gente fica com raiva, que a gente fica irado. Só que a gente não pode ser vencido por esse sentimento. Nós precisamos estar debaixo da sabedoria da palavra de Deus. Então precisamos ser moderados, tratáveis, cheios de misericórdia, bons frutos, boas obras, sem parcialidade. Precisamos da sabedoria de Deus. Glória a Deus. Precisamos. Em um mundo onde a loucura é venerada, onde a ignorância é aplaudida, o Senhor tem olhado para a terra e buscado os fiéis da terra, que o buscam em espírito e em verdade, que o adoram, que o buscam, que querem ser semelhantes a Ele. E Ele é a própria sabedoria, Cristo é a própria sabedoria. Ele é aquele que era, que é de vir, Ele tem aquilo que precisamos, Ele pode transformar qualquer temperamento, qualquer comportamento difícil, Ele tem poder. Ele transformou Pedro, irmão. Como é que Pedro era? Glória a Deus, Pedro excessivamente sanguíneo,
No Getsemane, quando Cristo já estava para ser levado, né, para o interrogatório de Anás e Caifás, o que Pedro faz? Ele pega a espada que estava com ele e ele desembainha a espada e arranca a orelha do soldado Malco. Ele ainda era sanguíneo, ainda era levado pelos seus próprios sentimentos, né? O seu coração ainda estava dominando muito ele. Ele ainda não tinha essa paciência, né? Essa pacificidade que traz o Espírito Santo quando ele nos faz ser moderados, pacíficos. Ele ainda não tinha isso, mas o Senhor Jesus tratou Pedro também. E ele foi, claro, transformado de maneira poderosa, extraordinária. E os seus frutos revelaram isso, né? Não só a forma que ele morreu também, crucificado de cabeça para baixo, né? Que ele não aceitou morrer como Cristo. E toda a obra que Deus fez através de Pedro demonstrou que realmente ele não só envelheceu, mas ele amadureceu. Glória a Deus. Que nós não venhamos só envelhecer, irmão, que a gente consiga amadurecer. É isso que eu tenho pedido a Deus. Eu não sou perfeita também, de jeito nenhum. A gente cada dia precisa melhorar um pouco mais, mas que esse sentimento esteja dentro de nós, que a gente olhe para ontem e diga assim: Senhor, muito obrigada, porque ontem eu falhei nisso daqui, mas hoje eu já não errei nisso daqui. Ontem eu até, né, murmurei nisso daqui, mas hoje não. Hoje eu tô glorificando, hoje eu tô melhorando. Que a cada dia seja uma constância de evolução, de crescimento, porque isso alegra Deus. Isso alegra o coração de Deus, tá? Novamente ainda em Tiago, e a gente vai orar, fazer uma oração pedindo ao Senhor sobre isso, né? Para Ele nos dar essa sabedoria. E Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Deus não vai cobrar na tua conta da Nubank. Deus não vai pedir para tu passar em 12 vezes, parcelado. Ele não vai cobrar de você. Ele vai te dar de graça, liberalmente. Se você chegar nesse sentimento de entender: Senhor, eu não tô sendo sábio. Senhor, eu sou estourado. Senhor, eu não controlo a minha boca. Qualquer coisa eu tô reclamando. Qualquer coisinha eu tô devolvendo. Tô dando troco nas pessoas. A pessoa me ofende, eu tô ofendendo. A pessoa vem, sabe? Se você entendeu, se você chegou nesse nível de autorreflexão, porque é por isso que examine-se o homem a si mesmo, né? A gente tem que se examinar, chegar nessa conclusão e entender: Senhor, realmente eu não tô sendo sábio. Aí se você chegar nesse ponto e entender que precisa melhorar, Deus está dizendo aqui, Tiago é usado para falar: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e se ele há dado. Ou seja, ele não vai lançar em rosto a tua ignorância. Ele não vai falar: ó, filho, eu tô te dando aqui essa sabedoria, mas ó, lá em 1995 você fez isso, e agora... Não, o nosso Deus, ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. E você vai lembrar que você em 1995 era uma prova, era um vento, né? Aquela pessoa estourada. Mas você vai olhar para o passado e não vai ver só envelhecimento, você vai ver amadurecimento, você vai ver que você cresceu na graça e no conhecimento de Deus. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer ver em nós essa sede de melhorar. Não aceite o lugar de ignorância, cresça em sabedoria. Cresça em sabedoria. Não sabe? Pergunta para Deus. Não sabe orar? Pede para Ele te ensinar. Não sabe ler a palavra e entender as revelações? Eu sempre tive muita dificuldade, ainda tenho, né? Em algumas passagens, eu busco sempre a Deus nisso. Dificuldade de entender algumas questões, né? E aí eu vou na história, eu pesquiso ali, entro ali, mas a gente precisa mesmo do Senhor, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra alguma de variação. Então, tudo vem de Deus, né? Todo dom perfeito vem de Deus. Então, eu busco no Senhor essa praticidade, digamos assim, né? Essa facilidade de entender, porque eu quero entender mais. E é isso que agrada ao Senhor, a gente buscar nele, porque ele tem tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Então, que essa palavra fique no coração dos irmãos. Essa reflexão foi mais um momento aqui de reflexão, e eu quero terminar esse vídeo orando e pedindo ao Senhor para que nesse tempo Ele possa depositar em nós a sabedoria dEle, a paciência dEle, nos ajudar a controlar as nossas emoções e nos dar, né, mais da sua presença. Amém? Pai, muito obrigada.
Obrigada por esse momento, obrigada, Jesus, por essa palavra, obrigada porque o Senhor nos traz a esse momento de reflexão, a entender que nós não podemos só envelhecer, Senhor. A gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar os nossos frutos, amadurecer espiritualmente, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não sermos levados por qualquer filosofia humana, ideologias humanas, mas sermos pautados e embasados na Tua palavra, Pai. Eu louvo ao Senhor por esses irmãos que estão aqui, que vão assistir esse vídeo depois, que cada um deles seja tocado pelo Teu Espírito Santo, que cada um deles receba algo novo da Tua parte e que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Senhor, há muitos segredos ainda não revelados nas Escrituras e a gente quer aprender. Nós queremos, Senhor, conhecer mais de Ti. Nós queremos e precisamos, Pai, da Tua presença em nós, da Tua mentalidade em nós, Pai. Precisamos pensar como o Senhor, andar como o Senhor, falar como o Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, na carne, porque a carne não opera bem algum para Ti. Queremos andar no Espírito, Senhor, e sermos direcionados pelo Senhor 24 horas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a termos a sabedoria do alto, Pai. Tira de nós toda perturbação interna, tira de nós, Pai, todo o temperamento, Senhor, alterado, toda altivez de espírito, tudo que faz o Teu Espírito Santo se entristecer conosco, nós não queremos carregar em nós. Nós queremos ter, Senhor, um espírito manso, tratável. Pai, queremos ser misericordiosos, queremos ser, Senhor, como o Senhor. Queremos andar como o Senhor, queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nos dá as Tuas características. Eu oro pelo Teu povo e peço a Tua presença, Senhor, sobre cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe e que essa semana você possa chegar mais perto dele, mais perto do Senhor e buscar mais. Ele está aí e Ele quer ser buscado por nós. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus.